Agora vamos olhar um pouco para a palavra, a obra do Espírito Santo. Primeiro de tudo, ele não é isso. Outras pessoas falaram, eu quero isso. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. O Espírito Santo é Deus. Existem 3 pessoas na Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você diz, eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar te explicar porque eu não entendo. Pelo menos neste momento. Aceite pela fé que existe um Deus expresso em 3 pessoas. Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a Bíblia ensina que o Espírito Santo ele é todo poderoso. Miqueias 3:8 diz, estou cheio do poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vai, ele está lá. Para onde fugirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Salmo 39, versículo 7. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele saiu de um corpo humano, que Cristo só poderia estar em um lugar de cada vez preso nesse corpo. Ele estava confinado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir no seu lugar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar no seu coração e no meu coração e podemos viver a milhares de quilômetros de distância. Ele disse que é conveniente que eu vá embora. Se eu não for embora, o Espírito Santo não virá, ele disse. Então ele disse, eu tenho que ir embora para que o Espírito Santo possa vir e fazer a sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz, mas Deus me recebeu pelo seu Espírito. Pois pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. Sim, as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que nos ensina e nos leva cada vez mais fundo à medida que avançamos na nossa vida cristã. Agora, em nossa vida cristã, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você recebeu Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a viver no seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está lá para ajudar a viver a vida cristã. Não há uma pessoa só nesse auditório que possa ser cristão sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa só nessa audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é extremamente importante. Tudo importante em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo tem todo o conhecimento, mas Deus lhe revelou pelo seu Espírito, porque ele esquadrilha todas as coisas, sim, todas as coisas, todos os olhos, as revelações de Deus, os 7 olhos. A palavra 7 é a palavra perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos, ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que passa em seu coração e ele sabe o que passa em sua mente. Nada é escondido dele. O poder penetrante do Espírito Santo. Com aqueles 7 olhos que vêem em todas as direções. Ele tem conhecimento perfeito. Então a Bíblia diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 temos a frase, o Espírito eterno. Ele é co-eterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei como explicar, mas digamos que você pega uma maçã. Você tem a casca por fora, você tem a carne, então você tem um caroço, mas tudo é uma maçã. Ou você tem o gelo, que é água, que ele é vapor, eles são todos iguais. Essas ilustrações pobres, mas são poderosas da Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo na Bíblia. E a Bíblia diz, Deus diz, sede santos assim como eu sou santo. A função do Espírito Santo, uma de suas funções é ajudá-lo a torná-lo santo. Deveremos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Deveremos estar sempre crescendo. Crescendo mais e mais na imagem e conformidade de Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento, você entende? Agora a Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. Nosso irmão falou agora há pouco sobre liberdade. A liberdade que ele tem em Jesus Cristo. Ele nos dá a liberdade da escravidão da lei.
E ele nos dá da liberdade da escravidão do legalismo. Porque veja, mesmo que você seja um escravo do pecado, das drogas, do álcool, ou o que quer que seja, você é um escravo do pecado, disse Jesus. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa da sua morte na cruz. E o Espírito Santo também nos liberta. E a liberdade onde o Espírito está. Eu posso entrar num culto e dizer em 5 minutos nesse culto se essas pessoas foram libertadas pelo Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo. E qual é o trabalho do Espírito Santo? Qual é a sua obra? A obra do Espírito Santo, antes de tudo, é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, ele repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16. Ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão disse há pouco tempo, ou uma experiência trágica, ou uma oração de um pastor, um sermão, ou qualquer outra experiência. Talvez ele use a transmissão nessa noite para convencê-lo do seu pecado, da sua necessidade de entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo.